Olá amigos, cá estamos de volta com o A Meu Ver, já na sua 22ª edição, depois de 2 meses de ausência nas chamadas férias de verão. Outubro é o mês de alguma forma, de regresso à normalidade das aulas para milhões de portugueses, apesar do ano letivo começar em setembro. Estudantes, professores, pais, todos iniciam um novo ciclo no chamado novo ano letivo. É também um mês em que se celebra o Dia Mundial do Professor. No dia 5 de outubro já se celebrou na Europa e no dia 15 de outubro no Brasil. A educação, a boa ou má educação, é pois o tema que eu escolhi para o A Meu Ver de hoje. A etimologia da palavra educar, ou seja, a sua origem, vem do latim educere, que significa conduzir de dentro para fora. Ou seja, educar é ajudar, conduzir a pessoa, seja criança, jovem ou mesmo adulto, e a partir de si conhecer o mundo que o rodeia. Eu prefiro, pois, a palavra educar a ensinar, já que a palavra ensino, também na sua origem latina, insignare, significa deixar marca. Ensinar é, portanto, deixar marca, mas é de fora para dentro, ao contrário de educar, que parte de dentro para fora, do educere. Tarefa notável é essa e muito difícil, já que educar é preparar o ser humano para o futuro, a sociedade que vamos ter amanhã. Essa tarefa de educar é, naturalmente, em primeiro lugar, dos pais. Mas quando nós pensamos em educação, pensamos inevitavelmente nos professores. Essa classe hoje tão desconsiderada, mal paga, mas que na verdade é essencial à sociedade. Todos nós recordamos o nosso professor ou professora, ou um professor que nos deixou marca, ou seja, nos ensinou e ficou para toda a vida. O tema que eu escolhi e hoje vem na sequência do último relatório da OCDE, que coloca Portugal nos níveis mais baixos de eficácia da literacia entre os 39 países membros da OCDE, que, como sabem, são de vários continentes. Ou seja, 46%, quase metade dos portugueses, estão atualmente nesse nível mais baixo de literacia da OCDE. A maioria dos adultos portugueses tem até dificuldade em interpretar textos, só conseguindo compreender textos muito curtos. Estamos abaixo da média da OCDE. Quanto à matemática, entre os adultos dos países da OCDE, apenas 16% dos portugueses conseguem adicionar ou subtrair números pequenos, por oposição, por exemplo, a apenas 7% dos adultos que conseguem calcular ou compreender taxas, ou rácios, ou percentagens, ou interpretar gráficos. É claro que a situação de hoje é, apesar de tudo, e de ser uma situação pouco encorajadora, é incomparavelmente melhor do que era, por exemplo, há 50 anos, ou seja, antes do 25 de Abril. No tempo da ditadura, por exemplo, 1970, o trabalho infantil era generalizado. Poucas crianças conseguiam fazer o ensino secundário. 1 em cada 4 portugueses não sabia ler, ou seja, 25% da população era analfabeta. Hoje essa percentagem não chega a 3%. Em 2000, Portugal atingiu o chamado nível médio europeu em literacia e educação e em 2015, há 10 anos, atingiu a melhor performance de sempre em matéria de educação. Depois, inexplicavelmente, desde 2015, a situação começou a piorar. A uma imigração tradicionalmente pouco qualificada passou-se para uma imigração altamente qualificada. Todos os anos saem milhares de jovens portugueses, quadros bons, que fazem falta ao país. Isto porquê? Porque ter uma licenciatura ou um mestrado em Portugal deixou de ser um ganho relativamente ao resto. E uma licenciatura não é já garantia de se conseguir um bom emprego. A eliminação do ensino técnico foi um desastre. A seguir ao 25 de Abril, a pretexto de uma falsa democratização do ensino, mais exatamente em 75, unificou-se o ensino técnico com o secundário e acabou-se com formação específica para várias profissões em Portugal, formação que faz falta. Com a classificação de 0 a 5 no segundo e terceiro ciclo do ensino básico, ou seja, do 5º ao 9º ano,
importou-se o chamado modelo norte-americano de avaliação, na verdade, a preocupação de passar toda a gente para melhorar falsamente os índices do chamado sucesso escolar. Abandonou-se, portanto, a cultura da exigência e do rigor no ensino. E as consequências estão agora à vista de todos. Vitorino Magalhães Godinho, professor Vitorino Magalhães Godinho, insuspeito porque era um velho republicano, democrata e socialista, alertou logo em 1975 para os riscos do que podia vir aí, num livro notável chamado A Educação num Portugal em Mudança, que volta a ter hoje, 50 anos depois, plena atualidade. Chamava ele a atenção para que a democratização do ensino não podia significar facilitismo ou perda de exigência e rigor na avaliação e na disciplina dentro da escola. Apesar do enorme sucesso, sem dúvida, no combate ao analfabetismo e com o aumento de anos de ensino obrigatório para todas as crianças, o aumento do número de licenciados, Portugal atingiu níveis europeus no número, mas não necessariamente na qualidade. A desvalorização progressiva da carreira do professor, em especial na última década, a sua baixa remuneração e consideração social, levaram a um progressivo abandono de profissionais. Hoje, ninguém quer ser professor para se sujeitar a andar com a casa às costas domingo para o Algarve, deixando a família para trás, com baixo salário e ainda ter de aturar a má educação de grande parte dos alunos e, pior do que isso, dos pais, e viver atafolhado em grelhas e em tarefas burocráticas que não servem para nada, perseguidos por psicólogos que descobrem todos os dias novos sindromas para justificar a postura e a atitude de muitos alunos, a maioria dos quais não passa apenas de má educação. E aqui chegamos ao ponto mais importante que eu vos queria falar. O problema não estará talvez na instrução, mas talvez se situa mais na educação ou na falta dela. A maioria das nossas crianças, desde muito pequeninas, estão habituadas a terem tudo e a só fazerem o que querem. Não ouvem nunca um não, uma reprimenda, muito menos qualquer castigo ou privação. E o resultado está à vista nos supermercados, lugares públicos, restaurantes, etc., com crianças às vezes espojadas no chão aos gritos, por tudo e por nada, perante a passividade dos pais. Depois, na adolescência, passam o tempo colado aos ecrãs dos telemóveis, a ver as redes sociais, quando não a fazerem mesmo até refeições, cada um para o seu lado, sem estarem à mesa com os pais, de ecrã na mão, e depois chegam a adultos ainda mais intolerantes. Basta vê-los, já adultos, no trânsito a apitarem agressivamente por tudo e por nada, ou a insultarem-se na estrada. Dir-se-á que estou a ser pessimista. Infelizmente, não. Infelizmente, é verdade. Falhamos. A minha geração falhou redondamente na educação em Portugal. Desde logo, ao termos descuidado que não há educação sem professores. Só vamos perceber o drama da situação quando não tivermos mesmo professores para os nossos netos ou para os nossos filhos, o que, aliás, já está a acontecer. Ficará uma minoria privilegiada que tem dinheiro para pagar colégios de luxo, centenas, milhares de euros por mês, e que assim contornam aparentemente o problema, mas não para a esmagadora maioria dos portugueses. E será que era muito difícil fazer de forma diferente? Por que é que não copiamos os bons exemplos de outros países? No Japão, por exemplo, os primeiros anos do ensino são exclusivamente destinados ao ensino do relacionamento da criança com as outras crianças e com a sociedade, a aprenderem a viver juntos, ao autoconhecimento, a hábitos bons de higiene, de limpeza da sala de aula, de disciplina e de correção. Depois, como dizem no Japão, há muito tempo para aprender os vários conhecimentos. Os primeiros anos são de educação para a vida, para a cidadania,
para as normas de boa educação e de relacionamento social. É nesses anos que se forma a cidadania, não mais tarde. A maioria das escolas públicas no Japão é antiga e algumas até mesmo centenárias. E não há zeladores ou serventes para tomar conta delas. Quem assume essas funções são os alunos com pequenas tarefas diárias. A educação é uma das maiores riquezas desse país. Hora do almoço. São os próprios alunos que ajudam a servir a merenda. Depois da refeição, um outro grupo se encarrega de recolher os pratos. E essa correria toda não é para criançada ir brincar não, e sim para começar a limpar a escola. Varrer, recolher o lixo e passar pano no chão faz parte da rotina dessas crianças. E acredite, ninguém reclama. Essa aluna conta que a hora da limpeza é muito divertida. E o mais legal é poder ensinar os mais novos a fazer tudo direitinho. Esse aluno diz que o pai estudou nessa escola e também fazia as mesmas tarefas. Por isso a escola continua bonita. E para o poema de hoje escolhi Educar é, de Gabriel Celaya. Gabriel Celaya é um poeta basco do período entre as duas guerras mundiais, do pós-Primeira Guerra Mundial, chamado poeta social ou poesia social. Ele diz assim: educar é o mesmo que pôr um motor num barco. Há que medir, pensar, equilibrar e pôr tudo a andar. Mas, para tal, há que ter na alma um pouco de marinheiro, um pouco até de pirata, um pouco de poeta e 1 quilo de paciência concentrada. Porém, consola sonhar enquanto se trabalha. Sonhar que esse barco, esse menino, irá muito longe pela água. Sonhar mesmo que esse navio levará a nossa carga de palavras até portos distantes, até ilhas longínquas. Sonhar que, mesmo quando um dia a nossa própria barca estiver já a dormir, seguirá em barcos novos sempre a nossa bandeira hasteada. Até ao próximo, a meu ver.